senhores telespectadores, este meu programa de hoje é de certo modo um programa especial. Estou-lhes a falar num dos pontos mais importantes da história do norte de Portugal. Um vale enorme, está aqui rodeado por grandes elevações. Este vale tem milhares e milhares de hectares. Passa uma ribeira no meio, a ribeira da Vilariça. Se olharem para além, a ribeira vai desaguar num rio, é o rio Sabor, e o rio lá ao fundo desagua no Douro. Esta região é extremamente fértil. Esta terra dá tudo quanto nela se meter. E também, como veem, esta terra está dividida em pequenos fragmentos. Cada fragmento tem um dono. Portanto, há aqui centenas e centenas de donos. E é isto que faz a prosperidade, a atividade e mais do que isso, a valentia desta gente do concelho da Torre de Moncorvo. Vou falar essencialmente da Torre de Moncorvo. Isto, digo eu, faz a valentia por uma razão. Ninguém está disposto a lutar e a morrer senão pelo que lhe pertence. Esta gente da Torre de Moncorvo tinha qualquer coisa que lhe pertencia. Por isso, entraram na história e sempre se orgulharam disso, como a gente mais valente do norte de Portugal. Eles defendiam esta terra, defendiam o vale da Vilariça. É claro que este vale tem um grande povoamento já proto-histórico. Há aí muitos castros, coisas da Idade do Bronze, e depois, dizem, quilómetro a quilómetro, a gente toma cavadela, aparece uma pedra romana, porque é claro, estas terras assim muito boas foram sempre aproveitadas. Os romanos estabeleceram-se aqui, tiveram aqui terras realmente importantes, depois veio os mouros, eles estiveram aqui, ainda há nomes que sugerem a presença dos mouros, e depois, quando vem a Reconquista Cristã, há um conde que toma conta disto. Acho que o conde se chamava Mendo Homem, e tinha por alcunha Curvo. Não sei se era curvo por ser torto, por qualquer razão, era curvo. E o Mendo Curvo deu Moncorvo. E que tinha uma torre, o homem vivia numa grande torre, ele não confiava nos vizinhos. A Torre de Moncorvo é um antropónimo que vem de um homem Mendo, provavelmente da família dos Mendes, que governaram todo este norte de Portugal antes de Dom Afonso Henriques, e o Mendo Curvo deu o nome a Moncorvo. Além disso, e isto agora é um bocado fora do programa, é aqui que ninguém nos ouve, este vale está ligado a uma história que eu acho que deve ser recordada. Mas isso fica aqui entre nós, porque eu que estou sempre a dizer bem dos portugueses e a pô-los nos cumes, até porque o meu programa é ouvido um bocadinho por todos os portugueses espalhados por essa roda do mundo, e não gosto de dizer mal, mas aqui não vou dizer mal, vou dizer uma verdade. Foi aqui, conta o nosso Fernão Lopes, no mês de maio do ano de 1386, que o rei Dom João I fez o alardo das suas tropas. O alardo, ainda hoje a gente diz alardear, eu por exemplo, se tivesse um casaco bonito, dizia que estava a alardear o casaco. Não estou, o casaco é velho. Mas alardear, vem do alardo. O alardo era a reunião geral das tropas, juntava-se toda a tropa que o rei tinha, o rei convocava o alardo para uma terra rica, era uma terra que podia dar pão a toda a gente, pasto a todo o gado, e portanto ele sabia que aqui no norte havia este magnífico Vale da Vilariça e convocou o alarde para aqui.
poucos meses depois de Aljubarrota. Aljubarrota é em agosto de 85 e o rei convoca o Alardo para aqui em maio de 86. Então viu-se que apareceram aqui só cavaleiros, 4.500 lanças. Foi o maior alardo que até então se tinha visto em Portugal. Nunca se tinha visto tanta gente ali a rodear o rei que tinha tido tão pouca disposta a morrer por ele no tempo de Aljubarrota. Os que vieram ao alardo da Vilariça eram 10 vezes mais do que os que foram ao desafio de Aljubarrota. Fernão Lopes conta isso, acentua-o muito para mostrar uma coisa: os portugueses têm uma tendência imensa para aderir ao Senhor de cima, para estar com quem venceu. Este lugar em que estou pode-se considerar o berço da Torre de Moncorvo. Isto no século XII, no tempo do nosso Afonso Henriques, era a Vila de Santa Cruz da Vilariça. Os agricultores que trabalhavam no val reuniam-se aqui numa vila. Ainda há vestígios da muralha, lá embaixo está uma muralha ainda um bocado em pé. Eu estou-lhes a falar no sítio onde era a igreja da Santa Cruz. Pouco resta, está além aquele maciço de rochas, de xisto. Aquilo era uma torre ou um campanário. Era ali que tocava ao sino para chamar os crentes aos atos da devoção. Bom, é claro que isto é de uma extrema importância para a história portuguesa. Está classificado como monumento nacional. É monumento nacional, mas é propriedade particular. Bom, e a situação é esta: se a propriedade é particular, quem manda é o dono particular. Se o monumento é nacional, quem manda é a autoridade nacional. E se uma coisa é ao mesmo tempo monumento nacional e propriedade particular, ninguém manda. E as coisas chegam a este dramático estado de desolação. Daqui a pouco tempo, ninguém mais sabe onde era a Vila de Santa Cruz da Vilariça. Antes das barragens, o curso do Douro tinha um regime diferente. Nas grandes enchentes, inundava estes vales que ficavam à volta. Bom, as águas do Douro cobriam tudo isto. Chamava-se a esse fenómeno rebofa. No tempo da rebofa, a terra ficava coberta de água, por isso há autores que dizem que isto era uma espécie de Nilo. A esse facto deve a terra a sua extraordinária fecundidade, mas também é verdade que águas paradas geram febres, nascia a malária e a terra era pouco sadia. É por isso que o rei Dom Dinis, como sabem, Dom Dinis reina em Portugal no último quartel do século XIII e no primeiro do século XIV, transferiu a povoação de Santa Cruz da Vilariça lá para cima, onde hoje está a Torre de Moncorvo. A Torre de Moncorvo é uma segunda versão de Santa Cruz da Vilariça. O rei mandou fazer, portanto, uma muralha para proteger a Vila Nova. Bom, dessa muralha já hoje pouco existe, mas eu estou precisamente aqui diante
de 2 baluartes de xisto, são irmãs daqueles muros da Vila Velha que vimos lá embaixo, e tem uma porta. A porta também é do tempo de Dom Dinis. Agora, o que é impressionante é isto. Isto deve ter sido construído em 1295. Uma terrinha que começa a despontar 200 anos depois, no fim do século XV, é uma das principais terras de Trás-os-Montes. Um outro fator concorre fortemente para o rápido progresso de Moncorvo. É a instalação dos judeus que foram expulsos dos reinos de Leão e de Castela pelos reis católicos e em grande número instalam-se aqui. Depois, é claro, quando vem a conversão forçada, a grande maioria converte-se, e quando se chega ao fim do século XV, princípio do século XVI, há aqui uma população de empresários extremamente ativos. Eles fazem tudo, há uma agricultura próspera, há uma indústria, há uma metalurgia, há um comércio que manda tudo para toda a parte, para Portugal, para Castela, para o Reino de Leão, e, portanto, há dinheiro. E a grande prova, o grande marco desse tempo de progresso é a Igreja de Moncorvo. É uma matriz que tem as dimensões de uma catedral. A gente espanta-se mesmo como foi possível, numa terra relativamente pequena, fazer uma igreja com aquela imensa proporção. Bom, creio que a explicação é esta. A igreja não foi pensada de acordo com o que a terra era, mas com o que a terra esperava vir a ser. Chama-se aquilo construir para o futuro. É claro que uma obra daquela envergadura custa muito, muito dinheiro. Também isso tem uma explicação. É que os antigos judeus, agora cristãos novos, precisam de dar testemunho da sinceridade da sua nova crença. E então contribuem com dinheiro, com todo o dinheiro que é preciso, para fazer a maior igreja transmontana e uma das maiores do Reino de Portugal. Para explicar a história de Moncorvo, não pode deixar de se falar nas minas de ferro. Estas montanhas à volta da vila são muito ricas em minério de ferro. Tenho nas mãos um pedaço de pedra, isto tem 50% de ferro, ou mais. O ferro é explorado aqui desde os romanos. É claro que depois, quando vieram as invasões bárbaras, cessou a elaboração, mas ela, na nossa Idade Média, já há aqui lugares a que chamam ferreiros, oficinas rudimentares, conseguiam extrair o ferro destas pedras e as enxadas, os arados, as armas eram feitas com ferro obtido aqui. Bom, também essas minas fecharam depois da Revolução Industrial, porque na Europa a Revolução Industrial veio tornar muito mais barato o ferro comprado no estrangeiro do que o feito aqui, bem, mais barato e naturalmente muito melhor, de melhor qualidade. E depois só reabriram as minas já no século XX, pelos anos 50. Bom, é a altura da siderurgia nacional. O ferro ia daqui e lá no Seixal transformava-se em aço. Bom, hoje também isso fechou, porque realmente não se pôde concorrer com a produção internacional. Em todo caso, as minas, hoje isto é um museu de arqueologia industrial, vem ainda ali
uma grua abandonada, tudo são ruínas. Mas estas ruínas são em si mesmas um monumento histórico, um monumento que se devia aproveitar. As relíquias medievais também são numerosas. Eu vim aqui a uma que é particularmente curiosa. É a Igreja da Adeganha. Logo esta palavra, para mim, é esquisita. Adeganha. É claro, o povo arranjou logo uma maneira de explicar. Adeganha era a que ganhava sempre. No joguinho e tal, ela ganhava sempre. A que ganha. Traduziram a de ganha por a que ganhava. Ganhava sempre, de tal maneira que, é claro, as comadres logo viram se ela ganhava sempre é porque era bruxa. E se era bruxa, as bruxas, compreendem, as bruxas queimavam-se. Então resolveram queimar a que ganhava sempre. E a prova está ali naquela pedra, estão a queimá-la. E as outras diziam-lhe, olha, e agora arde e ganha, arde e ganha. Arde e ganha, e daí o nome de Erdeganha. Bom, eu acho muito curiosa esta lenda, é uma lenda com um sincretismo de muitas épocas, isto é inventado não sei quando, mas aparece aqui realmente a fogueira, aparece aqui a bruxaria, aparece muita coisa. Bom, cada pedra representa uma coisa completamente diferente. Representa uma mulher que está a parir um filho. A criança vê-se nitidamente já a nascer, está de um lado uma comadre que a ajuda, do outro lado a outra, e a criança nasce. Que ela é a pedra da vida que nasce. Como sabem, o cristianismo apresentava-se como uma vida nova que iluminou o mundo. É isso que aquela pedra quer dizer. Mas vejam como uma coisa tão bonita, o nascimento da vida, acaba explicada de uma maneira tão trágica. A bruxa na fogueira, arde e ganha, arde e ganha. Em toda a região há lendas e ruínas. Vêem estes cunhais destes muros? Eu penso que isto é medieval. Estão ali cachorros que são nitidamente do século XIII. Chamam a isto a Casa do Conde. É que lá já ninguém sabe quem era o Conde. Há uma lenda, diz que o Conde andava a fazer aqui um palácio e teve que mandar um feitor a Bragança com umas azémolas, com grandes alforjes de cabedal, para trazer o dinheiro para continuar a obra. Os alforjes eram mesmo de coiro muito rijo, porque o dinheiro era todo em patacões de bronze, pesava muito. E ele vinha lá de Bragança a atravessar as serras, por entre nevões, noites geladas, e os ladrões, a certa altura, deram com ele, caíram sobre ele, mataram-no, roubaram os patacos que ele trazia nos alforjes. O dinheiro nunca aqui chegou. Olhem, e o que devia ser o Palácio do Conde é agora esta ruína. Mas talvez a mais importante presença da Idade Média que chegou até hoje seja este arquivo histórico e municipal da Torre de Moncorvo. É uma dependência da biblioteca que está instalada num palácio setecentista e quer a biblioteca,
quer o arquivo, são exemplares de respeito pelo passado de cada terra. Aqui a Torre de Moncorvo conserva os seus mais antigos pergaminhos. Não os deixaram ir para Lisboa. Olhem, aqui, isto que está aqui diante de mim, é o floral da Vilariça. E cá está o sinal do rei Sancho Dei Gracia Rex Portugalia, é o rei Dom Sancho II. Isto é de 1225. Bom, aqui este outro documento é sobre a feira, tem o selo do rei Dom Afonso V, o selo de cera. É aqui sobre a feira de Moncorvo, porque feira havia e toda a gente ganhava com a feira. O que é que uns queriam que fosse do lado de dentro do castelo, outros queriam que fosse do lado de fora do castelo. Isto chegou até ao rei, e o rei deu esta grande sentença, enfim, resolvendo a questão com justiça. Este documento ainda é mais importante. Lê-se aqui claramente Dom Dinis, é o documento de 1319 que cria a feira. Talvez a prosperidade e este destino extraordinário da Torre de Moncorvo tenham nascido com este pergaminho. Cria a feira de Moncorvo. Outro documento absolutamente precioso. Uma carta do rei Dom Dinis em que proíbe os moradores aqui do Moncorvo de venderem os seus bens a nobres, cavaleiros, escudeiros, clérigos. O que é dos moradores de Moncorvo deve continuar sempre em famílias populares. Este documento, que é uma raridade, uma coisa destas é uma raridade, é na política geral dos nossos monarcas. Isto é que explica talvez o triunfo da Vila de Moncorvo. Foi sempre terra do povo. Há aqui um outro documento que eu lhes queria mostrar, mas este por uma outra razão. Isto é um grande documento, um belo documento, um processo. Um processo é sobre o caso é da barca. Lá os diziam que a barca eram lá, enfim, houve uma grande discussão, quem é que era o dono da barca. E o que é curioso é que está aqui, quem estudou o documento, pôs aqui o assunto da barca e depois assinou. Reparem, quem é que estudou isto? Está aqui escrito. Foi o Robespierre. O Robespierre. Bom, o meu telespectador, que tem algumas luzes de história da Europa, como sabe, o Robespierre é o homem do terror na Revolução. Mas que diabo é que o Robespierre veio fazer atrás dos montes? Isto é muito curioso. Robespierre foi o alcunha que puseram ao abade do Bassal, o grande erudito transmontano, quando ainda era estudante do seminário. Quer dizer, ele era estudante no seminário e era um homem com ideias tão para a frente que os colegas puseram-lhe o alcunha. Aquele é o Robespierre. Bom, ele próprio assumiu o alcunha, teve orgulho dele e assina Robespierre. Daqueles que lhe puseram o alcunha por o considerarem excessivamente para a frente, não rezou mais a história. O abade Bassal, toda a gente em Trás-os-Montes sabe quem foi e todo o mundo lhe presta homenagem. A vila criada por Dom Dinis tinha a seu favor, primeiro, aquele grande vale da Valariça, que só aquilo era um tesouro para os agricultores. Depois,
a localização geográfica. Aqui a linha que ia de norte a sul, com a que vinha de leste para oeste, cruzavam-se. Era, portanto, um lugar natural de encontro de mercadores. Depois, ali embaixo, no Pocinho, a barca que passava ao Douro e que dava muito rendimento. Além disso, jazidas de ferro preciosas. Era uma terra com todas as condições para ter futuro. E o Dom Dinis entendeu muito bem isso. E logo em 1319 cria aqui uma grande feira, uma feira que durava um mês inteiro. Olhem, eu estou a falar-lhes no lugar, devia ser aqui, a feira. Aqui neste grande largo, este espaço resulta de que nunca fizeram casas, porque aqui era a grande feira. Essa feira do Dom Dinis, depois, passados ali cerca de 50 anos, é transformada em Feira Franca. É uma feira em que os mercadores não pagam imposto. Eu acho extremamente importante agora falar nisso, a Feira Franca, porque a gente queixa-se. Trás-os-Montes está a ficar deserto, o interior está a esvaziar-se, daqui a pouco não há ninguém. Olhem, os nossos reis antigos já tinham esse problema. E quando o problema havia, o que é que eles faziam? Uma Feira Franca. Se os governos de agora seguissem a lição, é claro, eu não vou falar de feiras francas, porque já passou o tempo das feiras, mas não passou o tempo das franquezas. O equivalente das feiras francas de outrora seria agora aliviar de impostos as empresas que quisessem vir estabelecer-se no interior, porque os empresários fazem sempre contas. Eles vão se instalar onde fique mais barato. Se experimentasse esse caminho, acabava este cancro da interioridade que está a roer o interior do país.